lido o capítulo 26, mas nós vamos ler aqui o capítulo 27 de Mateus. Mateus capítulo 27, nós vamos ler aqui a partir do versículo 25. Mateus 27, a partir do versículo 25. Diz assim: E respondeu todo o povo, e disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então voltou-lhes e soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despedindo, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e o batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de havendo escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Amém? Pode assentar. Eu vou ser rápido, porque eu quero participar da ceia do Senhor. Queridos, amados irmãos, nós estamos hoje em um dia que tem sido um memorial em muitas épocas, em muitas eras diferentes, que é o memorial da Santa Ceia. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, deixarmos de lembrar que a ceia do Senhor, ela é um memorial que nos apresenta que nós devemos sempre lembrar do sacrifício de Cristo no Calvário. E se tem uma coisa que eu penso, é que quando nós falamos de Jesus, normalmente nós falamos de Jesus nas partes de milagres. Normalmente nós falamos de Jesus das maravilhas que Ele fez quando esteve aqui na terra. Normalmente nós falamos de Jesus ao lembrarmos das grandes coisas que Ele fez como um homem aqui nessa terra. Mas nessa noite eu quero chamar a sua atenção para você se lembrar de Jesus como aquele que deixou o conforto do céu para vir sofrer por você. Eu venho convidar você a lembrar de Jesus como aquele Deus que um dia olhou para a humanidade e falou: nessa humanidade eu não vejo ninguém justo, nessa humanidade eu não vejo justificativa nenhuma, porque eles pecaram e ficaram afastados da minha presença. Mas Jesus deixou o trono celestial para descer a essa terra, para sofrer, porque Ele escolheu morrer por você. Como Deus, Ele poderia ter muitas outras atitudes, mas a escolha dele foi vir ao mundo e morrer por você. Você já parou para imaginar essa cena que nós acabamos de ler? O mesmo Jesus que era exaltado por uma multidão que o seguia, o mesmo mestre da Galileia que estava lá diante da presença de uma multidão que só queria receber a cura, a libertação das suas enfermidades, a libertação dos demônios, ele estava sendo julgado pelo esse mesmo povo. Você já parou para pensar nisso aí? O quanto o ser humano é ingrato, porque o ser humano muitas
vezes não pensa em Deus. Nós pensamos no nosso bem-estar, nós pensamos em se dar bem de qualquer forma, mas não pensamos em Deus. Não pensamos em Jesus. Participar de um culto aonde normalmente se fala de vitória. E se tem uma coisa que me deixa doente é quando alguém fala, agora é só vitória. Porque o povo quer achar que ele é o tal e não depende de estar debaixo das mãos de Deus. A realidade é que quando Jesus está diante de Pilatos, a Bíblia diz que olhou para Jesus e disse, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem. Não tem nada que eu possa decretar para o condenar. Não há nada que eu possa dizer que realmente possa fazer justificativa de que esse homem seja julgado e condenado à morte. Mas na realidade, que isso não dependia de Pilatos, porque Pilatos não poderia absolver Jesus de forma nenhuma, porque a palavra do Senhor havia de se cumprir na mão do Messias, porque o Messias tinha de ser crucificado. Oh meu Deus, porque ele foi crucificado por você. Oh meu Deus, porque ele morreu por você. Adore a ele, porque ele deu a vida por você. Os soldados, por sua vez, tinham apenas um objetivo: levar Jesus para ser crucificado. Mas a Bíblia está dizendo que eles começaram a se divertir com Jesus. Eles acharam que Jesus era uma diversão. Eles começaram a açoitar Jesus, a bater Jesus com uma cana, a cuspir em Jesus. Agora você imagina o Deus que amou o mundo se humilhar a tal ponto de ser cuspido no rosto. E às vezes nós, porque alguém pisou no nosso calo, nós queremos brigar. E às vezes nós, porque alguém pensou ou falou alguma coisa contra nós, nós queremos de alguma forma se vingar. Porque o que eu tenho ouvido e o que eu tenho visto na igreja do século XXI é que muitos estão ensinando um espírito de vingança, não um espírito de comunhão. Mas nessa noite vai ser diferente, porque nessa noite o Cristo que foi crucificado, que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou, ele está aqui para dizer que você tem comunhão com ele e você é cheio da graça, do poder, da unção de Deus. Abra sua boca e glorifique ao Senhor Todo-Poderoso. Imagine a cena aí. Você é Jesus? Você é rei dos judeus? Você é filho de Deus? Fale quem está batendo em você. Agora eu penso, Jesus como Deus, ele podia muitas vezes se vingar. Mas qual foi as palavras que Jesus disse quando ele já estava no Calvário? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que. O grande problema é que nós, como seres humanos pecadores, que temos como no sangue a descendência do velho Adão, somos pecadores e não sabemos muitas das vezes a realidade daquilo que nós estamos fazendo. Fazemos muitas coisas erradas, fazemos muitas coisas para o lado contrário, mas Deus está sempre dizendo: eu vou restaurar ele, eu vou salvar ele, eu vou perdoar ele, eu vou transformar ele, eu vou fazer dela uma pregadora, e mais do que isso, eu vou tomar ele para mim. Oh, aleluia, eu louvo a Deus porque eu sei que Jesus me perdoou. Se você crê que Jesus perdoou você,
ser humano tem é o orgulho pessoal. E você sabia que o orgulho, muitas das vezes, é parceira da vergonha. Porque o orgulho faz nós estufarmos o peito como ser humano e dizer: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. E a vergonha, às vezes, faz a gente abaixar a cabeça. Mas se tem um problema, é que quando o orgulho demonstra que você não precisa de Deus, a vergonha está dizendo que você está mal demais, é ruim demais para poder depender de Deus. Mas nessa noite, Ele passou a vergonha maior por você. Você imagine Jesus, o Deus conosco, o Emmanuel, lá, naquele momento, na cruz do Calvário, nu, sendo humilhado por causa de nós, por causa do Mário Wellington, por causa do pastor Davidson, por causa do evangelista Luciano, por causa do nosso presbítero Márcio, por causa da nossa irmã Maria Dalva, por causa de você que está aqui nessa noite. Ele foi envergonhado na cruz, mas a vergonha de Cristo na cruz te deu o direito de estar aqui nessa noite. A glória! Aleluia! A vergonha da cruz te deu o direito de você hoje estar na presença dele. A cruz foi a vergonha de alguém que estava no seu trono, de alguém que não precisava se humilhar, porque Ele é Deus, Jesus é Deus, Jesus é a estrela da manhã, Jesus é a raiz de Jessé, Jesus é a raiz de Davi, Jesus é Jesus, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que manda, aquele que faz. Por que que Ele suportou tanta humilhação? Uma coisa eu digo, nenhum de nós sequer merecíamos estar aqui nessa noite. Nenhum de nós sequer merecíamos estar aqui fazendo um culto como esse. Porque se você sai da sua casa, você vem para a igreja, é para cultuar a Jesus. Você veio adorar a Ele aqui nessa noite. Eu vou deixar aqui 1 minuto, eu já vou terminar porque eu quero participar da ceia. Mas levante a sua mão aí e adore a Ele, e louve a Ele da sua forma, e agradeça porque você está aqui nessa noite. Ele é a porta para resolver todos os seus problemas. Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado por você. Cordeiro
Há uma unção do Senhor poderosa, sobrenatural nessa noite. Se você abrir a sua boca, você vai começar a sentir aí. Deus vai derramar azeite, Deus vai derramar o óleo espiritual, e você vai sair daqui hoje cheio, embriagado do Espírito de Deus. Todos pecaram e destituídos estavam da graça do Senhor. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é grato a Deus por isso? Você é grato ao Senhor? Então você tem estes momentos para você adorar a Deus. Traga em memória quem você é e o que Deus fez na tua vida para você estar hoje aqui redimido. Lembra que a graça te alcançou. Lembra que a graça te tirou do mundo de pecado. Lembra que a graça te tirou das trevas e te trouxe para a luz. E hoje tu está aqui salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Todos podem glorificar a Deus nesta noite. Eu quero convidar vocês para ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós iremos fazer a leitura oficial da nossa celebração de Santa Ceia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 23. Aleluia. Nós iremos ler o versículo 23 até o versículo de número 32. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Amém? Irmão, nós temos costumes de fazer essa leitura alternada, mas eu queria fazer essa leitura corrida e queria que você somente acompanhasse essa leitura que nós iremos fazer. Acompanhe comigo em silêncio essa leitura que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A seguir, porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo
o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Diante desta leitura, eu quero te conscientizar que nós estamos em um ato cerimonial. Esse pão, ele não é o corpo do Senhor, ele é um símbolo do corpo do Senhor. Há um estudo em profundidade, o porquê do pão ser o significado do corpo do Senhor. Uma das razões que o pão que Cristo estava apresentando na Santa Ceia, lá em Israel existe um alimento, uma massa chamada pita. Traduzindo para nós, é um pão. Esse pão, ele não leva fermento, ele não é fermentado, é uma massa pura. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns judeus, rabinos, e tive até o privilégio de comer esse pão chamado pita. É um pão redondinho, ele é puro, sem fermento. E Jesus, quando se compara a este pão, ele está dizendo que ele é uma massa sem mistura. Ele não é fermentado, ele é puro. Ele não faz mal a ninguém. E quando se fala do fermento, quer dizer que com ele não há nenhuma mistura do mundo e nem do pecado. Por isso, a Bíblia nos diz que nós comamos deste pão, bebemos deste cálice, mas na consciência de que estamos em comunhão com o Senhor. Eu não quero colocar medo em ninguém, mas eu quero falar duas verdades para você mediante na Santa Ceia. A primeira coisa que acontece na Santa Ceia é que o diabo, ele quer te acusar de pecado já confessado e já perdoado por Deus. Porque cada um de nós aqui, ninguém aqui não tem a consciência tão tranquila para dizer que nunca pecou, ou que nunca cometeu algum tipo de pecado. Mas a verdade é que quando nós pecamos, isto o apóstolo João ele disse em seus epístolas, capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Primeiro epístola, João, capítulo 2, versículo 22. Mas se alguém pecar, tendes um advogado com o Pai, o justo, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o Paulo fala para os crentes de Roma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o adversário ele tenta trazer na sua mente pecados já confessados, porque nós temos aprendido que o pecado, para você alcançar o perdão dele, a primeira coisa, tu tem que se arrepender do pecado. Não adianta pedir perdão se você não se arrependeu do que você fez. Você pode ter remorso, remorso não é arrependimento, porque você vai ter remorso hoje, amanhã você vai voltar a fazer de novo. Você pode ter um sentimento de culpa hoje, porque o pecado, ele traz um sentimento de culpa para a pessoa, mas se você não se arrepender, você não pode pedir perdão. Existe uma lei para você ser perdoado. Primeira coisa, você tem que se arrepender. E quando a Bíblia fala arrepender de pecado, é você tomar nojo do pecado, de qualquer ato que você fez que é contra a palavra do Senhor. Eu me abstenho disso. Eu tenho nojo disso. Nunca mais eu quero fazer isso. Nunca mais eu vou praticar isso. Nunca mais irei falar isso. Nunca mais irei fazer isso. É o primeiro passo para ter o perdão de Deus. O segundo ponto, você deve abandoná-lo. Não adianta você pedir perdão a Deus se você não confessar e se você não abandonar. Porque uma vez você é preso ao pecado, toda vez que o pecado cede a ele, você se tornou escravo do pecado. E a diferença de nós, crentes, nós não pecamos, não é porque nós temos medo, não. É porque
porque nós somos livres do pecado. Um certo dia um colega falou, você é crente, não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não vai para balada. Que liberdade é essa? Nós somos tão livres do pecado que nós temos a capacidade de viver sem estar preso nele. Agora vocês não. Você só vive se você fizer tudo isso que você falou. Se você não fizer, você passa mal. Você não se acha a pessoa certa. Nós estamos livres disso. Então você deve abandoná-lo. Depois que eu abandonei, o que eu faço? Confessa para Deus. Se você não se arrepender, se você não confessar, se você não abandonar, você não pode pedir perdão. Você tem que se arrepender. Você tem que confessar para Deus. E tem pecado que fere a comunhão com Deus. Você tem que procurar teu pastor. Você tem que pedir conselho ao pastor. Você tem que abrir seu pastor para dizer, pastor, eu estou mal espiritualmente. Eu estou com uma debilidade espiritual. Às vezes você conversa com um, com o outro, e você não fala para quem tem que falar, que é o pastor que vai cuidar da tua vida espiritual. Ele está aqui para isso, para poder zelar da tua vida espiritual. E às vezes você tem alguma fragilidade espiritual na sua vida. Talvez você tenha alguma dificuldade que tem que ser tratada. E isso requer o quê? Um pastor para tratar de você nesse sentido que tu está vivendo. E você tem que procurar o teu pastor para falar isso. Você não adianta você falar com a irmã, pedir oração para a irmã. Não adianta você orar para pedir oração ao irmão. Isso é coisa que tem que ser tratada, acompanhado. E uma pessoa apropriada para isso é o seu pastor, que ele vai tratar de você, acompanhar você até você estar liberto por completo disso. Depois que você se arrependeu, confessou, abandonou, aí vem a quarta atitude que tu tem que ter diante de Deus. Tu tem que perdoar o seu próximo. A Bíblia fala, se eu não perdoo meu irmão, eu não sou digno de pedir perdão a Deus. É a Bíblia que fala. Se eu não perdoo o meu irmão, que anda comigo, que toma ceia comigo, que congrega na igreja que eu congrego, se eu não perdoo ele de alguma ofensa, de algum mal entendido, de alguma coisa que ser humano é si mesmo, pode haver essas coisas que estremecem uma relação. Se eu guardar a mágoa dele, se eu tomar ira dele, jamais Deus irá me perdoar se eu não perdoar. Vamos ler a Bíblia, que a Bíblia fala em Mateus capítulo 7 e alguns capítulos a mais da Bíblia Sagrada. Eu estou perdoando meu irmão, aí eu peço perdão a Deus. Ó. Deus me perdoa que eu pequei, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, eu não quero que ninguém saiba, eu não quero que ninguém veja, me perdoa. Calma aí, meu irmão. Primeiro tem que se arrepender. Segundo lugar, tu tem que confessar para Deus. Terceiro, em segundo lugar, abandonar. Terceiro, confessa. E em quarto lugar, aprende a perdoar. Aí em quinto lugar, Senhor, eu lhe peço perdão por seus pecados. Aí a graça do Senhor te alcançou. Com tudo isso, o adversário vai querer tocar na sua mente que tu não foi perdoado ou que você tem pecado. Repreenda em nome de Jesus que tu está livre desse pecado. Tu está livre desse mal. O diabo não